Olá pessoal, meu nome é Thaisa Gamory, eu sou artista, sou educadora de teatro, atriz, performer, circense, e estou vindo aqui através do Dia Mundial da Criatividade para propor para vocês uma atividade bem bacana. É um fragmento da minha oficina que se chama Oficina de Dramaturgia Corporal, Treinamento à Literatura do Corpo. Então, vamos partir do princípio do que seria dramaturgia, tá? A palavra drama vem do grego e significa a ação. Desse modo, o texto dramatúrgico é aquele que é escrito especificamente para representar a ação. O cerne, núcleo da ação é o conflito. Todo ato em cena depende do conflito e da maneira como os diferentes personagens agem para atingir seus diferentes objetivos. Então é isso, tá, gente? Dentro da literatura, né, a dramaturgia é a forma de escrita para o teatro, né? Então, se a gente for pensar, o que acontecem dentro dos textos teatrais? As ações dos personagens, né? Então, o que vai ser a literatura corporal, né? A dramaturgia corporal que traz essa literatura corporal. É a construção cênica a partir da literatura do corpo do ator, dançarino, performer, indivíduo e suas potencialidades. A escrita é realizada partindo da construção de uma partitura de movimentos e ações físicas que irá contar uma narrativa, ou seja, a história narrada pelo corpo em cena. Então, a dramaturgia corporal vai ser a criação da cena, da partitura corporal a partir da dança, né? A partir da literatura do corpo da pessoa e suas potencialidades corporais, tá certo? Então, se dentro da literatura nós temos palavras, as ações podem ser palavras, né? Podem ser letras, e cada ação física que é uma letra, que vira uma palavra, pode ser uma frase e construir uma partitura corporal, certo? Bom, então, entendamos a dramaturgia corporal como uma forma de escrita corporal de representação da ação, de sentimentos, emoções, situações, auxiliando o dançarino, ator, performer, não apenas a mostrar uma coreografia mecânica e apenas a expressão de um movimento pelo movimento, mas sim inserindo ao trabalho a emoção, sentimento e sensação que aqueles movimentos podem sugerir aos dançarinos, o que levará aos espectadores a sentir, entender e experimentar um universo narrativo criado pelos corpos dos artistas da cena. Então, o que eu quero propor para vocês? Que nós, a partir do nosso próprio corpo, das nossas potencialidades, a partir do exercício que eu vou chamar de dança pessoal, que é um exercício que eu aprendi na Universidade Federal de São João del Rei, no curso de teatro, com o meu orientador Adilson Siqueira, né? Esse exercício de dança pessoal, ele vai trazer à tona para o nosso corpo, né, a nossa movimentação mais orgânica e pura, né? Então, a partir de todas as técnicas que a gente já tem empregadas no nosso corpo, a gente constrói uma nova técnica, que é esta da dança pessoal, que vai nos auxiliar. Então, a partir desses movimentos, a partir da construção de uma partitura, né, a partir dessa dança pessoal, nós vamos conseguir trazer os sentimentos. Então, a partir da partitura de movimentos que a gente vai construir com esse exercício de dança pessoal, a gente vai experimentar e entender que tipo de sentimento esses movimentos que nós vamos realizar vai trazer para o meu corpo, tá? Então, agora eu vou ensinar para vocês como vocês podem estar fazendo esse exercício, que é o exercício de dança pessoal ou dança das articulações. Bom, gente, então vamos lá para o nosso exercício, tá? Eu quero mostrar para vocês passo a passo como que vocês vão fazer. Esse exercício é muito bom
para você começar qualquer tipo de exercício, para você aquecer o seu corpo, tá bom? Por quê? Porque nós vamos começar a movimentar o nosso corpo a partir das nossas articulações. O que é articulação? Articulação é sempre esse espaço aonde vai ligar um membro ao outro, certo? Né? E ele sempre tem esse tipo de rotação, tá? Nós temos várias articulações no nosso corpo. Nos dedos das mãos, por exemplo, nós temos 3 articulações, né? Que promovem com que a gente possa ter esse tipo de movimentação nas nossas mãos, tá? A gente tem aqui essa articulação, a gente tem essa articulação, ombro, né, cabeça, a gente tem essa articulação aqui de cima, ó, do tórax, a gente tem a cintura, que se movimenta, independente do tórax, né, você consegue movimentar embaixo e você também consegue movimentar só essa parte de cima do tórax, sem movimentar o quadril. Nós vamos ter também a articulação dos joelhos, né, tornozelo, dedos dos pés, tá? Então a gente vai, a princípio, se colocar numa postura de base, que é uma postura que a gente chama de postura neutra do ator, tá? Que é uma postura onde o ator ele vai estar preparado para qualquer ação, porque ele está com o corpo ativo e tem que, para poder estar ali e fazer tudo que ele tem que fazer, ele ainda tem que estar prestando bastante atenção em como o corpo dele está posicionado no espaço, tá bom? Então vamos começar com essa postura de base neutra. Essa postura de base neutra... outra coisa importante. É muito importante que você esteja com uma roupa bem confortável para fazer esses exercícios, tá? Uma roupa bem molinha, nada de jeans, nada que aperte, uma coisa que seja confortável para você, tá bom? Então, esse exercício de base, vou colocar aqui para dentro para vocês enxergarem meu corpo melhor. Esse exercício de base vai ser o seguinte, essa base neutra, né? Pra gente iniciar aí a nossa dança pessoal. Nós vamos colocar os pés paralelos, exatamente do tamanho da nossa bacia. Se você se tocar aqui nessa região, né, você vai sentir que tem 2 ossinhos. Esses ossinhos, um de cada lado, se chamam cristas ilíacas, tá? Então, o nosso dedão do pé, ele tem que estar alinhado com as nossas cristas ilíacas. Uma forma simples da gente conseguir fazer isso é, a gente mantém um pé fixado no chão, o outro pé a gente só fixa os dedos e traz o calcanhar até os outros dedos dos pés do outro pé, tá? Esse tamanho, o tamanho do seu pé é exatamente o tamanho aqui da sua bacia, tá? Mantém os dedos do pé lá e leva o calcanhar para trás, tá bom? Esse tamanho, né, da minha base aqui embaixo é o tamanho aqui da minha bacia, ó. O meu dedo do pé tá exatamente conectado com os meus ossinhos aqui, as minhas cristas ilíacas. Então é importante, gente, pra gente se manter bem apoiado aqui na nossa base dos pés, vocês vão erguer um pouco os dedos dos pés, tá? Então o que acontece? Quando você ergue os seus dedos dos pés, essa região que se chama arco plantar, ela fica mais evidente, tá vendo? Então, ó, quando eu abaixo, fica um pouco mais achatado, e quando eu levanto os dedos dos pés, eu tenho aqui essa minha curvatura maior. Então, o que a gente vai tentar fazer? A gente vai tentar manter essa curvatura, ó, bem elevada, e vai abaixar os dedos dos pés. Então, eu vou continuar fazendo uma força aqui, tanto com o meu calcanhar, quanto essa parte aqui dos meus metatarsos, para eu manter aqui essa curvatura bem ativa do meu arco plantar, tá bom? Então, vamos lá, construindo aqui a nossa postura. Então, vou novamente marcar o tamanho da minha bacia. Vou erguer, ó, os meus dedos dos pés. Vou tentar manter o máximo que eu consigo aqui os meus arcos plantares, né, a curvatura, e vou abaixar os meus dedos. Os meus dedos, eles vão ser como ventosas, né? Vai abraçar o chão, tá?
E aí, gente, os joelhos, eles têm que estar um pouquinho flexionados. Quando eu faço essa flexão no meu joelho, automaticamente todo o meu quadril, ele se encaixa, tá? Então eu não vou ficar nem lá pra frente e nem lá pra trás, eu vou centralizar, tá? Centralizar o meu corpo. Eu vou mostrar de lado pra vocês como que vai ficar isso, pra vocês perceberem a minha coluna agora. Então arrumei aqui, fiz o esquema dos arcos plantares, e aí ó, meu joelho tá bem esticado, eu vou dobrar um pouco os meus joelhos. Percebe a diferença do meu quadril? Ó, quando eu dobro os joelhos, eu encaixo, fico centralizado, nem pra frente e nem pra trás. Eu posso até fazer esse movimento, ó, você vai sentir como ele é leve, tá? Então você centraliza o seu quadril e sente como se tivesse um fio que divide essa região, né? O fio que pesa aqui pra baixo no quadril, tá? No ossinho aqui do nosso sacro, e um fio que sobe pela nossa coluna cervical e me puxa lá pra cima, tá? Então eu tenho esse movimento oposto aqui, do que pesa pra baixo e do que eu tenho que fazer um esforço para alongar, tá certo? A minha cabeça eu deixo 90 graus, nem pra cima, nem pra baixo, tá? Os meus ombros abertos, ó. Abre os meus ombros. Respira, você vai respirar 5 vezes nessa postura, tá bom? Então respira. Nessa respiração, perceba que eu não levanto os meus ombros estão o tempo todo relaxados, tá? É importante que eu sinta como se eu tivesse completando todo o meu corpo de ar, sentindo as minhas costas se movimentarem com esse ar, tá bom? Sem ser uma coisa desagradável, sem ter que prender o ar, tá bom? Vai tentando inflar todo o seu corpo de ar bem tranquilamente, 5 vezes, tá? Então foi... Soltou tudo pelo nariz. Vai fazer isso 5 vezes pra mim. Depois que você fizer isso 5 vezes, você vai começar a movimentar o seu corpo a partir das mãos, tá certo? Bom, então vamos lá dar continuidade. Então agora a gente vai começar a movimentar nessa postura, depois dessas 5 respirações. Gente, é muito importante esse momento inicial, toda essa preparação, tá? Que é o momento onde a gente realmente vai se concentrar no trabalho, vai se concentrar no nosso corpo, para conseguir colocar toda a nossa potencialidade nesse momento em voga, tá bom? Então, nesse momento que você tiver fazendo esse exercício de respiração, é muito importante você estar mantendo toda a sua postura, tá? O arco plantar, lembrando de cada detalhe que eu falei e prestando bastante atenção na sua respiração, se você está conseguindo trazer bastante ar para o seu corpo e solta esse ar devagar, tá? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente trabalha com o ar, porque pode dar uma tontura, alguma coisa, então sempre com muita tranquilidade, tá bom? Então a gente vai começar a movimentar a partir das mãos, tá? Então a gente vai se colocar aqui, eu vou me colocar de novo nessa postura. Arrumei meus arcos plantares, os joelhos. Então quando eu estiver bem concentrado, bem consciente do meu corpo, sentindo a gravidade, você começa a movimentar os dedos das mãos. E aí, não deixe com que a sua mente tome conta do seu corpo. O que seria isso? Ela programar o que você vai fazer. Ah, eu vou fazer isso ou aquilo. Não interessa nesse momento. Deixa com que o seu corpo manifeste o que ele tem vontade de fazer. E você vai incluindo as articulações que você quer dentro da sua dança. Então, pensando que é uma dança acumulativa, tá? No sentido de que eu não paro de mexer os dedos para mexer o joelho, tá?
Eu vou mexendo tudo junto, eu vou só incluindo. E aí, com o espaço que você tem, você pode começar com essa dança das articulações a se movimentar pelo seu espaço, deixando o seu corpo livre para movimentar da forma como que ele quiser, tá bom? Então você vai movimentando, trabalhando os planos baixos, plano médio e o plano alto, e vai trabalhando. É interessante que você faça esse processo por uns 10, 15 minutos. Vai prestando atenção na sua respiração. Eu tô respirando bastante pela boca porque eu tô conversando com vocês, mas é interessante que esse processo seja feito com a respiração só pelo nariz. Sem música, tá? A princípio sem música, é importante, pra gente deixar o tempo e ritmo do nosso próprio corpo no dia de hoje que a gente tá fazendo se manifestar. Então movimenta as suas articulações, movimenta o rosto, inclui o rosto nessa dança, tá? E vai fazer isso por uns 10 minutinhos, trabalhando aqui. Depois você pode pôr só para experimentar uns 5 minutinhos de música, para você ver como que é diferente, né? A gente acaba sempre entrando no ritmo, no tempo da música, tá? E aí, depois desses 10, 15 minutinhos, nós vamos começar a construir a nossa partitura de movimentos, tá? Então lembra aquilo que eu tava falando pra vocês? De palavra, de letra de palavra, de frase e de partitura? Então é isso que a gente tava fazendo aqui agora, que vocês vão fazer, né, por 10, 15 minutos. Isso são a manifestação, né, no ambiente das suas letras corporais, das suas palavras, das suas frases, das suas partituras corporais, tá? Isso aqui, ó, né, isso aqui pode ser uma letra. Isso aqui pode ser uma palavra, né? Isso aqui pode ser uma frase, tá? E aí isso aqui pode se transformar numa partitura, certo? Então é importante que a gente deixe com que o nosso corpo se manifeste, não deixa com que a sua mente fique prendendo o que você vai fazer com o seu corpo. Por isso que a gente tem que dançar bastante, direto, sem parar, esses 10, 15 minutos, para vocês realmente começarem a quebrar o pensamento, tá? Quem tiver mais dificuldade, faz mais tempo, né? 10 minutos tá sendo difícil para mim, a minha mente tá toda hora me perturbando o meu corpo, não deixa ele trabalhar. Então, você faça mais tempo, tá? Prestando muita atenção na sua respiração, não deixa a sua mente ficar invadindo aquilo que o seu corpo quer manifestar, tá bom? E aí, gente, depois que vocês fizerem isso, vocês vão fazer mais um pouco dessa dança e vão tentar achar 5 figuras que vocês gostam muito, tá? Então, enquanto vocês estiverem fazendo a sua exploração de movimento, sempre quando a gente está fazendo, né, esse primeiro momento, existem figuras e coisas, ações que a gente faz que a gente gosta muito, que são essas palavras e frases, né? E aí a gente às vezes acaba repetindo bastante. Isso é natural, tudo pode, tá, gente? Não tem nada proibido. A única coisa proibida é deixar a mente invadir aquilo que o seu corpo tá a fim de manifestar, tá? Então o que você vai fazer? Você vai achar essas figuras, né? Então, nossa, eu gostei disso aqui que eu fiz, né? Esse movimento, vamos supor. Nossa, isso aqui é legal, eu gostei, tá? Então você vai gravar isso. Como que você vai gravar? Você vai estar em plena atenção fazendo isso e prestando atenção exatamente em todo o seu corpo. Nossa, olha como é que tá meu pé, né, com relação a esse joelho, olha aqui
o meu abdômen, a minha barriga, a outra perna. Como é que é o braço? Ah, então é isso, eu dou um impulso e vou pra frente, tá? Então presta atenção no que você está fazendo. Ah, legal, então agora eu vou explorar mais um pouco. Volta pra dança pessoal e acha outra coisa. Nossa, isso aqui é legal. Ah, bacana, tá? E vai achando esses movimentos, essas figuras que agradam você. Ache 5. Depois que você fizer esse processo, né? Encontrei uma figura, encontrei uma ação, repete essa ação. Legal, gravei, entendi respiração, entendi tudo, entendi que plano que ela tá, né? Plano baixo, médio, alto. Você vai começar a repetir, depois desse processo, essas figuras juntas. Você vai tentar unir uma figura na outra, né? Então, por exemplo, eu comecei fazendo isso aqui e depois veio uma coisa aqui. Como que eu faço essa junção? Tá? E aí você vai fazer isso com essas 5 figuras. Depois que você fizer isso com as suas 5 figuras, você vai começar a fazer cada figura prestando atenção que sentimento essa figura traz para você, tá? Então, princípio, a gente estava entendendo a técnica, né? Entendendo a técnica da dança pessoal, da dramaturgia do corpo, da literatura corporal. E agora a gente vai começar a dar atenção para qual que é a emoção dessa partitura que você criou a partir de 5 movimentos e figuras, né? Então você vai fazer a primeira figura dentro da conexão de uma para outra, o que cada uma traz. Então é importante que você faça com muita calma, com muita atenção para o seu corpo, cada gesto, cada movimento, estar em plena consciência e atenção para fazer esse trabalho, tá? E aí você vai entender quais são os sentimentos que essa partitura tá trazendo para você. E assim você vai estar entendendo um pouquinho do que é a dramaturgia corporal. Então, essa foi a minha proposta para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até breve!